Quais são os principais tratamentos para acne? Quando a gente fala acne, a gente está falando da acne ativa, aquela que na verdade não são só cicatrizes. Muitas vezes as pessoas confundem isso e às vezes as pessoas têm as duas coisas e a gente pode sim trabalhar tanto a acne ativa como as cicatrizes de forma simultânea com algumas tecnologias. Então, para acne ativa, como que a gente trabalha, né? A gente tem a parte da vermelhidão que muitos pacientes têm, às vezes até uma vermelhidão pós-Roacutan, por exemplo. Tem a parte da vermelhidão, a gente tem os comedos, que são os cravinhos, que podem ser fechados ou abertos, e tem as pústulas propriamente ditas. E na verdade aqui eu coloquei isso que é o que é mais comum, mas tem algumas pessoas que têm nódulos grandes, abscessos, cicatrizes hipertróficas bem grandinhas. Isso tem que ser avaliado caso a caso. Eu vou colocar o que é maioria. Na maioria das pessoas a gente tem uma vermelhidão, a gente tem os cravinhos abertos e fechados e a gente tem as espinhas, né, as pústulas. Mas tem pessoas que têm casos mais graves e aí a gente vai ter que ver, né, se não tem uma doença associada, como por exemplo síndrome, né, tem várias síndromes que podem associadas com casos mais graves. Tem tétrade da oclusão folicular, tem hidradente da face, tem várias coisas que a gente tem que pesquisar quando a acne é muito intensa. Então a maioria das pessoas vão estar nessa acne que é comedoniana, papulopustulosa. E aí a gente tem a parte da vermelhidão, como que a gente pode trabalhar isso? Quando o paciente está muito vermelho, normalmente ele está muito inflamado. Então o skincare ele tem que ser focado numa coisa mais suave, né? Então, um sabonetinho mais suave, restauração de barreira cutânea e proteção solar. Para todas as doenças inflamatórias, isso funciona. Para quem não quer errar, sempre faz uma coisa mais suave com proteção de barreira e proteção solar. Quando eu digo proteção de barreira, basicamente é passar hidratante, tá, gente? Só que um hidratante calmante e adequado para o seu tipo de pele. Dos procedimentos, a gente para melhora de vermelhidão é muito parecido com o que a gente faz para rosácea, porque é vermelho, né? Hemoglobina como alvo. Então a gente pode fazer fotobiomodulação com o PhotoAge, a gente pode utilizar 589, 675, 755, várias letrinhas, né? Sempre com formas específicas de aplicar para não piorar o quadro do paciente, um modo anti-inflamatório para controle dos vasos. E a luz intensa pulsada também. Parte de eritema, a gente tem que fazer coisas calmantes para sua pele, tudo que você for passar tem que ser mais suave, e os procedimentos anti-inflamatórios. Para a parte dos comedos, ou seja, os cravinhos que tanto infernizam a vida de muita gente, né? Tem muita gente que fica muito incomodado, principalmente os cravinhos ao redor do nariz. Então a gente tem que entender que os cravinhos, eles fazem parte da acne, né? Então é uma acne mais leve, ela é, mas são cravinhos e são acne. Então a gente teria que tratar como se fosse tratamento de acne mesmo. Tem vários lasers que a gente pode fazer para melhorar isso. É importante saber que tem gente que acha que tem cravinho, mas não é. Às vezes é uma coisa que chama tricoestasia espinulosa, que são saída de microfiozinhos do nariz, tipo assim, um tufinho de micropelinhos, assim, que fica parecendo muito que são cravinhos, mas não são. Então muita gente tem isso no nariz e às vezes são erradamente, né, confundidos como cravinhos, e os lasers podem ajudar tanto um quanto o outro, mas os lasers vão ajudar a tirar um pouco esses cravinhos. Mas se a pessoa tem cravinhos porque ela tem acne, ela precisa tratar a acne, porque senão não melhora tanto. E cravinhos, sendo bem sincera, são difíceis de tratar. Apesar de ser uma acne mais leve, eles são mais chatinhos para sair. Eles não são graves, mas eles são chatos para sair, tá? Então os lasers podem ajudar. O Roacutan, né, isotretinoína via oral, que o nome mais comum é o Roacutan, mas tem várias outras marcas. Ele ajuda muito nos cravinhos para a maioria das pessoas. Nem todo mundo, mas para a maioria das pessoas ajuda. Uma boa limpeza de pele acaba fazendo uma remoção mecânica, você não tá fazendo um tratamento, né, no sentido de não estou evitando a formação deles, mas você remove. E isso já dá um alívio bem interessante, por isso que as pessoas gostam muito de fazer limpeza de pele. Os retinóides, eles já vão ser tratamento, tem vários que são mais focados nessa parte de acne, então, por exemplo, né, adapaleno, trifaroteno, tem alguns tópicos que você pode focar para o tratamento de comedos, e tem vários ácidos que também podem fazer isso, né, ácido glicólico, ácido salicílico, tudo isso com sua indicação do médico para fazer um acompanhamento, porque normalmente eles são irritativos e não dá para sair passando e passando um monte. Eu mesma, mais jovem, já fiz isso, de passar um monte, ai meu Deus, quero tirar esses cravinhos, já passei um monte, queimei o nariz, tá? Normalmente, esses tratamentos para comedos, eles são bastante irritativos e nem sempre você vai conseguir fazer, nem sempre vai ter indicação, então isso tem que ser consultado com o seu médico, tá? De confiança. Em relação às pústulas, né? As espinhas em si, né? Como que a gente pode tratar espinhas? Óbvio, tem graus variados, isso é uma parte totalmente de prescrição médica que você vai ver em consulta médica, mas só para você ter uma ideia do que a gente pode fazer, tá? Dos tópicos, de novo, sempre protegendo a pele, pode usar retinóico, peróxido benzoílo, tem vários ácidos que podem ser utilizados
Aqui eu cito alguns a título de ilustração. Antibióticos, normalmente a gente está falando de antibióticos tipo tetraciclinas e a isotretinoína. E faltou aqui que é muito importante uma medicação antiandrogênica como, por exemplo, a espironolactona na acne da mulher adulta. Então aqui eu fiz mais uma acne vulgar, né, que é a geral do adolescente, mas na acne da mulher adulta, por exemplo, entra aqui muito importantemente anticoncepcional e espironolactona também. Mas aqui eu fiz mais focado em acne vulgar dos adolescentes, tá? Então esses são os principais medicamentos. Tô sempre com consulta médica, acompanhamento médico, não tô falando para ninguém tomar nenhum remédio aqui, pelo amor de Deus. E para as pústulas, fotobiomodulação, ou seja, controle de inflamação para você não ter as pústulas, todos esses lasers podem te ajudar no controle das pústulas, mas normalmente você requer, que é uma coisa meio de tendência genética, né? Tem que ter toda uma mudança de estilo de vida, uns cuidados com a pele no geral, além de fazer a tecnologia. A tecnologia ajuda muito, mas normalmente ela sozinha não é suficiente. Tem que ter todo o estilo de vida, cuidado com a pele, às vezes remédio junto para ter um controle mais satisfatório. Mas tem pacientes que não podem tomar o remédio e a tecnologia ajuda muito. Então, tanto o aqui não tem um pouquinho, né, da radiofrequência microagulhada, mas tem a possibilidade de utilizar a radiofrequência microagulhada também. Então, tem um monte de tecnologia que a gente pode fazer para controle da acne ativa. Normalmente requer um número de sessões maiores. Então, por exemplo, paciente que está tomando Roacutan, está tomando já vários remédios, não consegue controle, tecnologias podem te ajudar. Ou paciente que não quer tomar remédios, quer tentar uma coisa mais tranquila, mais fisiológica, digamos assim, as tecnologias ajudam também. E para complementar, elas encaixam muito bem, mas normalmente a gente está falando de 4 a 6 sessões por ciclo, tá? É difícil o paciente melhorar só com 3. Tem casos, tá? Mas normalmente a gente precisa fazer um tratamento bem multidisciplinar e combinado para ter o melhor resultado possível e mais duradouro possível. Então, acho que era isso. De acne ativa, que é essa acne mais inflamatória, são esses os principais tratamentos. Sempre tem que ser avaliado, isso é uma doença de pele, então tem que ser avaliado em consulta médica com o seu dermatologista. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos.